Olá, meus amigos, bem-vindos ao Grupo Certo, concurso, o lugar certo da sua aprovação. Nós vamos agora iniciar o nosso trabalho, a nossa monitoria através de vídeos, e o nosso objetivo é apresentar a vocês, sequencialmente, vídeos dos pontos mais importantes, mais relevantes para o concurso público. Então, recomendo, assistam o vídeo, pegue o material, estude todo o material daquele mesmo assunto e depois faça exercícios dos assuntos que foram tratados no vídeo. A gente vai fazer um vídeo para cada assunto e assuntos relevantes, assunto que tem realmente uma probabilidade maior de cair no seu concurso. Nós vamos hoje começar com o primeiro vídeo de penal e nessa aula de hoje eu quero apresentar para vocês a árvore do crime, a estrutura do crime dentro do direito penal. E quem já foi meu aluno sabe muito bem disso, quão importante é o aluno entender essa estrutura do crime. Vai facilitar a sua compreensão para outros assuntos e vai possibilitar você de acertar questões na prova. Então, pessoal, o crime ele é dividido em 3 partes, porque através da teoria finalista da ação, que é a teoria que nós adotamos, há uma divergência, obviamente, tem gente que entende que o crime é dividido em 2 partes, porém prevalece na maioria da doutrina, que o crime é formado por 3 partes. Então, nós temos que o crime ele é igual a um fato típico, mais ilícito, mais culpável. Ou seja, pessoal, o crime é formado por tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então, essa tipicidade é um fato praticado que contraria a lei por um agente que pode ser atribuído a ele uma culpa, um agente culpável. Esse fato típico, ele vai possuir 4 elementos como regra. Então, o primeiro elemento do fato típico é a conduta. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Depois nós temos o segundo elemento, o resultado, o nexo de causalidade, o nexo causal, e por fim, nós temos a tipicidade. Nós temos a tipicidade. Os crimes materiais exigirão a existência desses 4 elementos dentro do fato típico. Todo crime material, nós teremos esses 4 elementos. O que é um crime material? É aquele crime que a lei traz a conduta, o resultado e exige a consumação deste resultado para que o fato criminoso se consume. Sem esse resultado material, eu fico apenas no campo da tentativa. Já o crime formal é aquele que a lei prevê uma conduta, prevê um resultado, mas a lei se satisfaz com a conduta. Basta a conduta para que o crime já esteja consumado. Por isso que o crime formal é chamado pela doutrina de delito de consumação antecipada. Ou seja, apesar da lei prever um resultado, ela não exige esse resultado para a consumação desse delito. E por fim nós temos os crimes de mera conduta. São aqueles delitos que a lei traz apenas a conduta, ela não prevê nenhum tipo de resultado. Exemplo de crime material, homicídio, lesão corporal, furto, roubo. Então a lei ela diz assim no homicídio, matar alguém. Ela traz uma conduta e um resultado, que é a morte de alguém. Se essa morte não advém, você tem apenas tentativa. Já um crime formal, por exemplo, uma extorsão, você vai usar de violência ou grave ameaça para exigir uma vantagem indevida de alguém. Se essa vantagem indevida não vier, o crime já está consumado com a sua conduta. Porque apesar da lei prever o resultado, ela não exige o resultado para a confirmação. E já os crimes de mera conduta, a lei prevê só a mera conduta,
Por exemplo, violação de domicílio. A lei diz apenas que entrar e permanecer no domicílio alheio contra a vontade do morador. Ela não prevê nenhum resultado para esse delito. Então, voltando aqui para o nosso esquema, os crimes materiais, eles exigem os 4 elementos do fato típico. Já os crimes formais e de mera conduta, basta que haja conduta e basta que haja a tipicidade dos crimes formais e de mera conduta. Então, é dispensável o resultado e o nexo causal. Como é que se cobra isso na prova de vocês? A banca coloca assim, ó, para os crimes materiais, o fato típico é formado de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ok, verdadeiro. Para os crimes de mera conduta e os crimes formais, o fato típico é formado apenas de conduta e tipicidade. Verdadeiro. Okay? Se para os crimes formais e de mera conduta a questão disser que exige os 4 elementos, a questão vai estar errada. Mas voltamos aqui então para o nosso esquema. Essa conduta, ela pode ser dolosa, essa conduta ela pode ser por dolo ou ela pode ser por culpa. Ou seja, a conduta para ser típica tem que ser praticada com dolo, ou seja, quando a gente quer o resultado ou quando ele assume esse risco. Vamos falar de dolo mais na frente, em outro vídeo. Tá legal? Agora eu só quero que vocês entendam o funcionamento do fato típico. Então, a conduta para ser dolosa, ou a gente quer o resultado, ou ele assume o risco de produzir. A conduta para ser culposa, o agente age com imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, ele viola um dever objetivo de cuidado. Tranquilo? Lá na frente também nós vamos falar de culpa, vamos falar de todos os detalhes do delito culposo. Ok? Essa conduta, ela pode ser por ação, ou ela pode ser por omissão. Então, se a conduta for por ação, nós temos os chamados crimes comissivos. Ok? Então, matar alguém, por exemplo, é um crime por ação, chamado de crime comissivo. Se a conduta for por omissão, eu tenho os chamados crimes omissivos. Ou seja, o legislador determina que você pratique a conduta e você não pratica aquela conduta. Exemplo, é uma omissão de socorro. Então, o legislador diz que você tem que prestar socorro para quem está em perigo e você não faz. Neste caso, você responde pelo crime na modalidade omissiva. Em regra, a conduta tem que ser humana. Em regra, essa conduta tem que ser humana. A Constituição Federal trouxe uma exceção a esta regra. Os crimes ambientais e os crimes contra a ordem econômica e a economia popular podem ser praticados também por pessoas jurídicas. A única exceção hoje os crimes ambientais e contra a ordem econômica e economia popular. Ok? Fora isso, a conduta é humana. Tanto que em nosso Código Penal, todos os crimes são praticados por ser humano, porque o nosso Código Penal é anterior à Constituição Federal. Agora, não basta que eu tenha uma conduta dolosa ou culposa por ação ou omissão, é preciso que dessa conduta advenha um resultado, ok? E mais, é preciso que dessa conduta, que esse resultado, melhor dizendo, advenha dessa conduta. Isso a gente chama de nexo causal. Então, eu tenho que ter uma conduta, um resultado, e eu vou poder atribuir esse resultado a esta conduta. Por exemplo, eu quero matar o meu desafeto, entro na casa dele e dou 5 tiros nele. Sai o laudo necroscópico, causa da morte, infarto do miocárdio. Por quê? Porque ele já estava morto. Então, observe que eu vou ter uma conduta por ação dolosa, eu vou ter um resultado morte, mas eu não vou poder atribuir esse resultado morte a essa conduta, porque vai faltar o nexo de causalidade, ok? E, por fim, essa conduta que traz um resultado tem que estar devidamente prevista em lei. Isso é a chamada tipicidade. Essa conduta tem que estar prevista em lei. E essa tipicidade, ela pode ser formal, eu posso ter uma tipicidade formal, ou posso ter uma tipicidade material. Okay? Posso ter uma tipicidade formal, ou posso ter uma tipicidade material. Cleves, o que é uma tipicidade formal? É quando essa conduta contraria formalmente o que está escrito na lei. Então, por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Imagine que você entre num mercado, tipo o Carrefour da vida, e subtrai um pincel como este que custa R$2. Você vai estar praticando formalmente o furto? Vai, porque você subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel. Agora,
O direito penal tem a finalidade de proteger bens jurídicos fundamentais. E o patrimônio é um bem jurídico fundamental. Na verdade, para você saber quais os bens jurídicos protegidos pelo direito penal, basta você olhar o artigo 5º da Constituição Federal. Todos os crimes previstos em qualquer legislação penal, ela está protegendo um bem que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, formalmente, você praticou o furto. Agora, se nós analisarmos pelo lado material, substancialmente, ao subtrair uma caneta de R$2 do patrimônio do Carrefour, eu causei efetivamente uma lesão ao patrimônio do Carrefour? A resposta é negativa. Então, neste caso, vai faltar a chamada tipicidade material. É aqui, meus amigos, que a gente estuda uma coisa chamada princípio da insignificância. Princípio da insignificância ou bagatela. Princípio da insignificância ou bagatela. Ou seja, a lesão causada ao bem jurídico é tão insignificante que vai faltar a chamada tipicidade material. E para ser crime, eu tenho que ter tipicidade formal e eu tenho que ter tipicidade material. Mas olha só, nós falamos que a conduta ela tem que ser dolosa ou tem que ser culposa por ação ou omissão. Existem algumas situações que retira da conduta o dolo e a culpa. Por exemplo, atos reflexos, sonambulismo, hipnose, coação física, e esse é o que mais cai em prova, coação física irresistível. Na coação física irresistível, todos esses estágios aqui retiram dessa conduta o dolo e a culpa. Então, diante de uma coação física irresistível, o agente não pratica um fato típico, porque vai faltar a essa conduta dolo e culpa. No estado de hipnose, sonambulismo, o agente não pratica um fato típico, porque essa conduta não vai ter dolo e não vai ter culpa. E a conduta, para ser típica, tem que ter dolo, tem que ter culpa. Se esses elementos extraem, se essas situações extraem esses elementos da conduta, o fato se torna atípico. Também, aqui dentro do fato típico, existe uma coisa chamada crime possível. Crime impossível. O crime possível, ele torna a conduta atípica. Por quê? Porque ou o resultado que o indivíduo quer não pode ser atingido porque ele não existe mais, ou essa conduta é absolutamente incapaz de produzir o resultado. Então, eu tenho duas situações para eu ter o chamado crime possível. Ou a conduta é absolutamente improba para produzir o resultado, ou o objeto que eu quero atingir é absolutamente impossível de ser atingido porque ele já não existe mais. É o exemplo de matar o morto. O resultado que eu quero, que é a morte, já não existe mais, porque não é possível. Por quê? Porque a pessoa já está morta. Também, exemplo, eu quero matar uma pessoa fazendo cócegas nela. Eu quero matar uma pessoa a tiros, mas não ponho munição na arma. Eu não vou conseguir matar essa pessoa. Por quê? Porque a minha conduta é absolutamente improba. Então, quando a conduta é absolutamente ineficaz, absolutamente impossível de produzir o resultado, ou quando o resultado que eu quero não pode ser atingido, porque ele não existe mais, eu estou diante de um crime possível. Ora, se o fato típico é formado por 4 elementos, e o crime possível retira a conduta e retira o resultado, obviamente o crime possível torna o fato atípico. Então, o crime possível é chamado de tentativa inidônea. Obviamente eu tento matar, eu quero até matar, eu tenho até o dolo de querer matar, mas essa conduta ela é impossível de atingir um resultado, ou o resultado que eu quero é impossível de acontecer. Portanto, vai faltar o elemento resultado dentro do fato típico, e esse fato então se torna atípico. Também, analisamos aqui, eu vou apagar essa parte aqui, analisamos uma coisa chamada erro de tipo. Erro de tipo. O erro de tipo, ele também exclui a tipicidade. Depois nós vamos ter um vídeo só falando sobre erro de tipo. Mas, de antemão, eu quero só que você entenda uma coisa. Quando eu estou em erro, eu não tenho consciência do que eu estou fazendo.
Quando eu não estou em erro, eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. E o dolo, meus amigos, o dolo dessa conduta, ele tem dois elementos. Um elemento cognitivo e um elemento intelectivo. Então eu tenho a consciência, eu tenho que ter, para ter dolo, eu tenho que ter consciência e eu tenho que ter vontade. O erro de tipo, ele me retira a consciência, porque eu não sei o que estou fazendo, eu não tenho noção do que eu estou fazendo. Se eu estou em erro, eu não tenho consciência do que estou fazendo. Então, exclui a consciência. Ora, se o dolo é formado por dois elementos, e aqui eu tenho conjunção aditiva, consciência e vontade. Se o dolo é formado por dois elementos, e o erro tira o primeiro elemento, eu não vou ter dolo. Agora, é claro, a conduta é formada por dolo e culpa. Eu posso responder pelo crime culposo diante de um erro de tipo? Sim. Aí nós vamos analisar se esse erro de tipo é evitável ou inevitável. Mas eu vou entrar em mais detalhes quando eu fizer o vídeo especificamente para tratar sobre erro de tipo. O que eu quero que você entenda neste momento é que o erro de tipo, a coação física irresistível, o sonambulismo, o ato reflexo, a hipnose, o crime possível, tudo isso, o princípio da insignificância, tudo isso exclui a tipicidade. Torna o fato atípico. Por quê? Porque vai atingir algum destes elementos. E se o fato é atípico, eu não tenho crime, porque o crime é formado por três elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Assim, nós encerramos nesse primeiro vídeo a análise do fato típico. No segundo vídeo, nós vamos analisar a ilicitude e no terceiro vídeo, nós vamos analisar a culpabilidade, para que você possa ter no seu caderno a árvore do crime completa para os seus estudos. Mais uma vez eu digo, coloca esse esquema no seu caderno, anote isso, faça essa anotação e entenda isso, porque as bancas cobram muito de você assim, são elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Quando nós estudarmos ilicitude e culpabilidade, eles vão ter outros elementos. E a banca, ela pega um elemento da culpabilidade e joga dentro do fato típico. Pega um elemento do fato típico e joga dentro da culpabilidade, para misturar. Então é necessário que você tenha este conhecimento e fazendo essa árvore no seu caderno, 2 semanas, 1 semana que você estiver lendo esse material, você consegue absorver isso aí e vai facilitar muito para o seu aprendizado. Um abraço e até o próximo.